Aí no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, ele diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas Deus não criou a terra sem forma e vazia. Deus é perfeito. Deus não cria nada vazio. Deus não cria nada sem forma. Deus não cria nada nas trevas. Deus não é trevas. Deus é luz. Deus não cria nada no abismo. Mas aí, se Deus é perfeito, se Deus cria tudo perfeito, como que a terra aparece aqui sem forma e vazia? Isso é o resultado da chegada de Satanás, da queda de Satanás. Quando Satanás se rebelou contra a autoridade de Deus. E ele e todos que com ele se ajuntaram, todos que alimentaram o mesmo pensamento que ele alimentou, todos aqueles que compraram a ideia que ele vendeu, que ele disseminou, foram banidos da presença de Deus. Foram expulsos dos céus e caíram aqui na terra. Foi o que tornou a terra sem forma e vazia. Foi o que trouxe as trevas para a terra. Fez desse mundo um grande abismo. Assim também é o ser humano. Quando a pessoa nasce, quando ela é formada no ventre materno, ela é perfeita, é pura. Nós nascemos puros, nós nascemos perfeitos. Ninguém sai do ventre materno já um bandido. Ninguém sai do ventre materno viciado. Ninguém sai do ventre materno orgulhoso, prepotente, arrogante, ganancioso, invejoso, ciumento. Ninguém sai do ventre materno já se prostituindo, adulterando, mentindo, roubando. Às vezes você se depara com cada tipo de pessoa nesse mundo que você diz: meu Deus do céu, como que essa pessoa se tornou nisso? Como que essa pessoa se tornou isso? Que pessoa má! É tanta gente ruim nesse mundo. Tanta gente má, que você diz: de onde vem tanta maldade? De onde provém tanta crueldade? Você vê as pessoas matando-se umas às outras a sangue frio. De onde vem essa frieza? De onde vem essa maldade de violentar uma criança? O pai, de onde vem essa maldade do pai violentar a própria filha? Você vê as notícias, você fica, como pode? Ele é o pai dela. A mãe acorrentar o próprio filho, a mãe matar o próprio filho, a própria filha. Como volta e meia a gente costuma a ser surpreendido com essas notícias aí.
De onde vem tanta maldade? Deus não criou o ser humano assim. Deus não formou o ser humano assim mal, corrupto, tanta corrupção, tanta imoralidade. Todos nós nascemos santos. Todos nós, quando nascemos, trouxemos a imagem e a semelhança de Deus, a santidade, a pureza. A pureza que a criança tem. A santidade de Deus. Você olha para uma criança recém-nascida, você vê a pureza. Você vê a beleza da criação de Deus. Quando você olha para o recém-nascido, você vê a criação de Deus na sua essência, mais bela, mais pura, mais linda. Mas quando é que isso que Deus criou puro, quando é que isso que Deus criou santo, quando é que isso que Deus criou justo, vira um caos? Quando é que essa vida se torna sem forma, perde a forma, sai da forma de Deus? Porque nós fomos criados na forma de Deus. Na forma de Deus. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando é que a pessoa perde a forma de Deus? Quando é que ela se torna vazia? Como a gente presencia, e as pessoas parecem zumbis, andando de um lado para o outro, vazias, procurando alguma coisa para se preencher. É assim que as pessoas vivem, nos shoppings, nas festas, nos bares, nas noites. Procuram preencher o vazio que há dentro delas, com droga, com bebida, com festas, com bens materiais. Então vem o consumismo, a pessoa ela se sente bem quando está gastando, quando está comprando, quando está no shopping e sai de lá cheio de sacolas, mas quando ela chega em casa e abre aquelas sacolas todas, aí ela vê que aquilo ali não preenche ela. E busca nas amizades, e busca nos relacionamentos. É o desespero do ser humano procurando uma forma de ser feliz. As pessoas querem uma forma, a forma da felicidade. Elas querem a forma da realização. Elas querem se preencher com alguma coisa, com algo. Mas a realidade é que ela está em trevas profundas. Trevas como as que vieram sobre o Egito. Trevas palpáveis. Um abismo. Está num abismo. Está caindo no abismo. Sem fim, sem fundo. Quando que o ser humano se torna isso? Quando entra o pecado. É o pecado que faz isso. É o pecado. Quando a pessoa começa a pecar, aí a vida dela começa a perder a forma de Deus. Quando a pessoa começa a conhecer o mundo, e ela é então apresentada ao pecado, e ela conta a primeira mentira, ela faz a primeira coisa errada que desagrada a Deus, aí começa o cataclisma na vida dela, começa o caos.
O que torna a nossa vida um caos é o pecado. Todo caos que você está vivendo é fruto do pecado. É resultado dos seus pecados. Pode observar. Observe, pare e pense. Analise a sua vida com Deus, como que está. Analise a sua vida com Deus. Você seja honesto. Seja honesta. Consigo mesmo e com Deus. Você vai ver que todo caos na nossa vida, o responsável somos nós, quando nos afastamos de Deus, quando cedemos ao pecado, quando pendemos para o pecado. Porque quando entra o pecado, entra a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é o caos. O salário do pecado é as trevas. O salário do pecado é esse vazio. Esse vazio aqui, ó, é o salário do pecado. Essa vida sem forma e vazia é o resultado de quê? Do pecado. Esse abismo de trevas, é o lugar onde o pecado leva o ser humano. Foi o meio que Satanás encontrou para destruir a criação de Deus. Foi o pecado. E começou lá com Adão. Começou com Adão e se espalhou na natureza do ser humano. Então, só tem um jeito da sua vida voltar à forma original para a qual Deus lhe criou. Só tem um jeito. A palavra dele tem que entrar dentro de você. Como é que acontece a restauração, pastor? Porque todos nós fomos desvirtuados pelo pecado. Eu, você, todos nós. Todos nós pecamos. Está escrito, todos pecaram. Como restabelecer a ordem? Se a sua vida está um caos, sua vida tem sido um caos, sem forma, vazia, trevas, abismo, virar de ponta cabeça, tudo errado. Você olha para a sua vida, e você olha para o plano original de Deus, não tem nada a ver, está no sentido oposto do que Deus planejou, do que Deus determinou. Como restaurar a ordem? A palavra de Deus tem que entrar dentro de você. A palavra de Deus tem que entrar dentro de você. Você tem que deixar entrar a palavra dentro de você. A palavra é o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando você assume a sua fé verdadeiramente no Senhor Jesus, e quando você passa a viver em obediência à palavra dele. Jesus disse: se vós estiveres em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres. Jesus disse: se vós me amais, guardais a minha palavra. Passarão os céus e a terra, ele afirmou, mas a minha palavra não passará. E disse mais: assim como a chuva que cai do céu e rega a terra e faz produzir o seu fruto, ele disse: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu a designei. A palavra de Deus tem esse propósito. Esse é o propósito pelo qual Deus nos deixou a sua palavra. Você já parou para pensar por que a Bíblia sobreviveu há milhares de anos? As escrituras, os pergaminhos do Mar Morto, que foram colocados em vasos de barro dentro de uma caverna, resistiram a guerras, a mudanças sucessivas de reinos, as intempéries da natureza. A Bíblia foi escrita em 4 continentes diferentes, por várias pessoas diferentes, em épocas diferentes, e ela se encaixa perfeitamente. Por que a palavra de Deus sobreviveu a tudo? E está nas suas mãos, está nas nossas mãos, como Paulo disse: a palavra está junto de ti, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E ele disse: essa é a palavra da fé que pregamos. Está aqui, a maneira de restaurar o caos, está aqui, a palavra de Deus. A palavra de Deus. A ação da palavra de Deus é como a chuva. É como a chuva. Você pode ver, as plantas estão murchas, estão secas, a grama está amarelada, está seca. Quem olha diz: está morta. Mas quando vem a chuva, quando vem as chuvas, o que é que a chuva faz? O que é que a água faz? Parece impossível, parece inconcebível, mas daqui a pouco você vê aquela grama que estava seca, que estava morta, reviver, recuperar sua cor original, o verde da vida. Você vê as folhas das árvores brotando, dando seus frutos, as flores lindas, maravilhosas. E Deus nos mostrou isso aqui em Gênesis. Aqui em Gênesis, capítulo 1. Do 1 ao 3. Em 3 versículos da Bíblia. Deus nos mostrou a origem do caos e como restaurar a ordem. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito de Deus. A palavra de Deus traz consigo o Espírito de Deus. Jesus também disse: as minhas palavras são espírito e vida. O Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está operando. No meio do caos que é esse mundo,
Porque o mundo não está um caos? Está um caos. O pecado fez desse mundo um caos. O caos está aí, estabelecido. E o homem por si só, o homem com estudo, com sabedoria, com ciência, por mais que a ciência avance, por mais que as pessoas estudem, como dizem, né, que a sociedade mais bem organizada é aquele onde as pessoas têm mais conhecimento. Aí você olha os países de primeiro mundo, tudo no caos. Olha o caos que eles estão vivendo. Olha os países da Europa, olha o próprio Estados Unidos, a degradação moral. Olha a condição que as pessoas estão vivendo nos países de primeiro mundo. Depressivas, cheias de conhecimento, mas depressivas, se suicidando. Riquíssimas, gente que tem dinheiro para jogar no lixo, mas se matando, vazias, ocas. Porque nem todo o conhecimento do mundo, nem toda a riqueza do mundo, nem toda a cultura do mundo, nem toda a filosofia contida em todos os livros do mundo pode restabelecer a paz do ser humano. Só quando a palavra de Deus entra. Então, o Espírito está pairando aí, ó. A palavra está aí. O Espírito está pairando aí. É muito legal, né? O Espírito está aí pairando sobre a face das águas. A palavra está aí. Quando a pessoa atenta para isso, quando ela percebe que há uma forma da vida dela ser restaurada, aí ela vai à palavra de quem? De Deus. E a palavra de Deus faz isso aí. Olha o que a palavra de Deus faz no versículo 3. Leia aí comigo o versículo 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E disse Deus, quer dizer, é o que está escrito. Quando você vem aqui na palavra, no que disse Deus, aonde é que está a saída? No que disse Deus. Aonde é que está a restauração? No que disse Deus. O que disse Deus? Está aqui a palavra. Está aqui a palavra. E disse Deus. E disse Deus. Então, aí está a saída. O ser humano, por mais degradado, por mais corrupto, por mais imoral, por mais indecente, aquela pessoa que ninguém dá nada por ela, que ninguém acredita que vai se recuperar, o lixo, a escória da sociedade. Quando ela passa a dar ouvido ao que disse Deus, então há luz na vida dela. A luz. Acende-se dentro dela uma luz. A luz do Espírito Santo. A luz do Senhor Jesus. Não foi isso que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. Essa luz, quando Deus diz, haja luz e houve luz, essa luz é o Senhor Jesus. Como João profetizou lá no capítulo 1 do Evangelho de João, que a luz veio ao mundo, a luz veio ao mundo, a luz veio ao mundo, o mundo estava em trevas e veio a luz, o Senhor Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus é a luz. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O Senhor Jesus é a luz.
A palavra dele é a luz. Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. É muito forte quando você vai para a palavra, para o que Deus diz. Sua vida muda. Sua vida muda. Esquece o que as pessoas estão dizendo. Esquece tudo o que já lhe disseram. Esquece tudo o que já disseram para você. E foca no que Deus diz. Procura saber o que é que Deus diz. O que é que Deus diz a respeito de família? O que é que Deus diz a respeito de casamento? O que é que Deus diz a respeito da salvação? O que Deus diz é o que importa. Por isso que o maior desejo do diabo, a maior aspiração de Satanás é tirar das pessoas a palavra de Deus. O diabo anseia por banir as escrituras. Porque é a única coisa que impede Satanás de estabelecer o seu trono de uma vez nesse mundo é a palavra de Deus. É a luz que brilha naqueles que dão ouvido à sua voz e que são cheios do Espírito Santo. É a igreja. É a igreja. A igreja é um calo no sapato do diabo. O diabo nos odeia. O diabo nos odeia porque nós somos luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então, toda vez que uma pessoa se converte à luz, toda vez que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, a luz, uma luz se acende no mundo. Toda vez que alguém ouve a palavra de Deus, o que Deus diz, e obedece o que Deus diz, então esse haja luz se repete. E luzes vão sendo formadas todo dia. Luz no meio das trevas. Ordem no meio do caos. A ordem, nós somos o equilíbrio. Nós somos o equilíbrio. Por isso que antes do anticristo se revelar, Jesus vai nos tirar desse mundo. Nós somos aqueles que o impedem. Nós somos aquele que detém o filho da perdição. A igreja é quem o detém. O Espírito Santo em nós é quem ainda o detém. Mas depois que Jesus levar a sua igreja, aí já era, meu caro. O Espírito Santo não vai mais pairar sobre a face das águas. Não vai ter mais a palavra. A palavra vai desaparecer. A palavra vai ser banida. A Bíblia chega a dizer que os homens terão fome e sede, mas não de água e nem de comida, mas de ouvir a palavra de Deus. Mas não vai ter mais a palavra. Não vão ter mais a palavra. Não vai ter mais igreja. As pessoas vão correr para as igrejas, mas não vai ter mais igreja. Acabou. Não vai ter mais o Espírito Santo. Então, aproveite. A luz está aí com você. Cadê a palavra? Cadê a palavra? Você tem a palavra aí? Você tem aí a palavra? O que é essa palavra aí? A luz. A luz. O que é essa palavra aí? O Espírito. O Espírito. E a luz está aqui, ó. A palavra é Espírito e vida é luz. Ela é capaz de colocar sua vida em ordem. É só você obedecê-la. É só você atentar para o que Deus diz. E o Espírito dele entra em você. E aí você passa a viver
para cumprir o propósito para o qual você foi criado, que é para servir a Deus, para a glória de Deus, longe do pecado. Longe do pecado. Porque se você voltar ao pecado, sua vida volta ao caos. Muitos vieram do caos, saíram do caos. Houve luz. O tempo em que viveu em obediência à palavra, o tempo em que foi guiado pelo Espírito da palavra, houve luz, houve ordem. Viveu para a glória de Deus, mas voltou ao pecado, voltou ao caos. Voltou ao caos. Mas se voltar a palavra, volta a ordem. Essa é a lei. Essa é a lei instituída por Deus. Se você vive de acordo com a palavra, a ordem, a luz. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Sua vida vai ser o que a palavra de Deus já determinou. Deus não vai determinar, não. Já está determinado. Já está escrito. Está escrito. Já está determinado. É só você obedecê-la. Já está aqui. O manual está aqui. É só você seguir. O passo a passo. Aqui está a receita do sucesso e da salvação. Mas toda vez que a pessoa se afasta da palavra, ela se depara com o caos novamente. O caos, a ruína, a vergonha, a desgraça. Você quer cair em desgraça? Você quer voltar para o abismo? Deus lhe tirou do abismo. Deus nos tirou do abismo. Nós vivíamos nesse abismo. Nós vivíamos nas trevas, endemoniados. A nossa vida era um caos, sem forma e vazia. E Deus nos restaurou, nos restabeleceu. Deus lhe restabeleceu. E enquanto você viver em obediência à palavra dele, vai ter ordem na sua vida, vai ter luz na sua vida. Mas o dia que você decidir desobedecê-la, você vai voltar para o buraco, para o caos. O que lhe espera é o caos. O que lhe espera é o abismo. Tira a sua vida do altar para você ver. Tira! Tira a sua vida do altar. O que lhe mantém é a sua comunhão com Deus. Você é medido pela sua comunhão com Deus. Deixa a sua comunhão com Deus, que você vai ver onde é que você vai chegar. O resultado do pecado é o caos. Toda vez que a pessoa pende para o pecado, a vida dela vira um caos. Começa a dar tudo errado, bagunça tudo. Mas quando você vive em obediência à palavra de Deus, ali obedecendo dia após dia, uma luta todo dia, mas você vê a luz de Deus, você vê a ordem na sua vida, a vontade de Deus prevalece, e o diabo não pode fazer nada a respeito, zero. Enquanto você viver em obediência ao que Deus diz, enquanto você viver de acordo com o que Deus diz, o diabo não tem poder na sua vida, não tem, ele não pode lhe tocar, porque está escrito, Deus disse, aquele que é dele, o maligno não lhe toca. Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, pisarão os serpentes, curarão os enfermos, limparão os leprosos, ressuscitarão os mortos, e se beberem alguma coisa mortífera, dano nenhum vos causará, porque na época de Jesus era um costume comum matar as pessoas por envenenamento.
E Jesus falou: nem que tente lhe envenenar, nem que alguém envenene a sua comida. Não é você beber veneno, literalmente você pegar um copo de veneno e dizer: eu vou beber o veneno aqui que não vai me matar. Não, é você estar se matando. Mas ele fala das ciladas do diabo. Nada do que o diabo tramar contra você, nada do que o diabo armar contra você, nada do que o diabo conspirar contra você vai atingir você. Nada, porque você está seguro na sua obediência à palavra de Deus. Podem odiar você, podem ter inveja de você, podem não gostar de você, mas Deus vai ser com você. Acabou, acabou. Você vai ser luz e ponto, acabou. E ele conclui dizendo: e dano nenhum vos será causado. Dano nenhum. O diabo não pode causar danos em quem vive de acordo com o que Deus disse. Se você quer que o Espírito Santo deixe de pairar sobre você, porque ele está aí, e você quer que ele entre dentro de você, então obedeça a palavra de Deus, dê ouvidos à palavra de Deus, e ele vai vir sobre você, agora mesmo, se você quiser. Você o quer? Ou você quer viver no caos? Como diz as Escrituras, havia trevas em toda a terra do Egito, mas na casa dos filhos de Israel tinha luz. Fique de pé no seu lugar. Pega a palavra. Pegue a palavra, abra a palavra. Abra a palavra. Esqueça de tudo agora. Esqueça de tudo agora. Abra a palavra aí. Abra as Escrituras sagradas. É daí que emana a ordem. É daqui que emana a luz. Leia a palavra, pessoal, leia a Bíblia, leia a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, pelo amor de Deus, leia a sua Bíblia. Nenhum outro livro é mais importante para você do que a palavra. Ela tem que ser o seu livro de cabeceira. Você tem que meditar nela de dia. Ela tem que ser o seu alimento diário. Não coma pela mão de ninguém, nem pela minha. Não coma pelas mãos de ninguém, de pastor nenhum, de bispo nenhum. Ninguém, zero. Seja guiado pela palavra. Ninguém me engana. Ninguém me engabela. Duvido. Ninguém me engabela. Porque eu conheço a palavra. Foque na palavra. Porque ela é a fonte da vida para você. Sua vida pode estar um caos. Você entrou aqui hoje por essas portas, sua vida está um caos. Sua vida pode estar de ponta cabeça, nas trevas, no vazio, no nada, no meio do nada. Fruto do pecado. Fruto do pecado. Esse caos, esse vazio, esse oco, essas trevas, esse abismo no qual você se encontra, é o fruto do pecado. Mas tem jeito para você. Tem solução para a sua vida. Por mais impossível que pareça, como aquela planta seca, tísica, que todo mundo diz que ela está morta, que acabou, que é o fim. Mas quando vem a chuva, quando vem o orvalho dos céus, ela renasce da morte. Jesus disse:
Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. E aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Deus pode restabelecer a ordem da sua vida. Ele pode soprar o Espírito dele hoje dentro de você e levar você ao estado original para o qual você foi criado, que é o louvor do nome dele, a glória do nome dele. É só você reconhecer os seus pecados. É só você reconhecer. É só você reconhecer que a razão da sua vida está do jeito que está, é o pecado. É o pecado, não é ninguém, não é culpa de ninguém. Não é culpa da sua mãe, não é culpa do seu pai, do pai que você nem teve, da mãe que você nem conheceu, não é culpa dela. Não é culpa dos seus irmãos, não é culpa de ninguém. É o pecado. O pecado é o responsável por isso. O pecado é o responsável por esse caos que você se encontra. A mágoa que você deixou entrar no seu coração. A mágoa. O ressentimento. O ódio. A prostituição. O adultério. A mentira. O engano. É o culpado por isso, é o pecado. Mas a solução está aí nas suas mãos. O que Deus diz. O que disse Deus. Aleluia. O que disse Deus. O que disse Deus. Deus disse: aquele que vier a mim, nunca jamais o lançarei fora. Deus disse, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como sangue, eu os tornarei branco como a lã. É o que Deus disse. Deus disse: arrependei-vos, pois. Arrependei-vos. Se você fizer o que Deus disse, então Ele vai restaurar a sua vida, a sua comunhão com Ele, sobretudo a sua comunhão com Ele, restaurar a sua comunhão com Ele, que você perdeu a sua comunhão por alguma causa, por alguma razão você perdeu sua comunhão com Deus, porque você cedeu a sua natureza carnal, você fez o que a sua carne queria, não o que Deus disse. Você fez o que alguém lhe disse para fazer, como o diabo disse para Eva, e ela fez o que o diabo disse. Mas agora Jesus pode lhe restaurar. E se tem alguém aqui nessa manhã que você tem coragem para reconhecer isso, você diz assim: eu reconheço, pastor, que a minha vida está um caos. A minha vida está um caos. Mas eu quero agora. Agora eu quero agora. Agora eu quero que o Senhor Jesus venha me restaurar. Eu preciso restaurar a minha comunhão com Deus. Eu não quero, eu não posso, eu não vou sair daqui hoje sem restaurar a minha comunhão com Deus. Sai do seu lugar e vem aqui diante do altar. Venha. Se você quer, se você precisa dessa restauração da ordem.
venha buscar nele. Venha, porque Jesus lhe ama tanto. Jesus lhe quer tanto bem. Você não tem noção de como Jesus lhe quer bem. Ele lhe quer tanto bem, tanto bem. Tanto bem que Ele te trouxe aqui hoje. Você não está aqui por acaso. Jesus lhe quer tanto bem, que Ele trouxe hoje essa palavra de salvação. Mas você tem que ceder. Você tem que descer do seu pedestal. Você tem que se resumir à sua insignificância. Você tem que reconhecer que você é barro, que você não é nada. Porque nós não somos nada. Nós não somos nada. Distante de Deus, nós não somos nada. Nada. Distante dele, a nossa vida não tem forma. Distante da presença dele, a nossa vida é vazia. Os nossos dias são fúteis. Os nossos dias são vazios. Distante dele, as horas, os minutos são um terror. O tempo não passa distante da presença dele. Oh, meu Pai, tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha compaixão de nós. Porque o Senhor disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, eu sararei a sua terra, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. É o que o Senhor disse, e o que o Senhor diz tem que acontecer, o que o Senhor diz tem que acontecer, o que o Senhor diz. O Senhor disse, Jesus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus, essa criatura está aqui. Essa criatura está aqui, meu Pai. Eu não sei se ela está aqui pela primeira vez ou pela 1000ª vez. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, meu Pai. Se ela se entregar a Ti nessa manhã, se ela abrir esse coração para o Senhor entrar, meu Pai, com a Tua luz, com a Tua luz, a luz da Tua palavra, aleluia, a luz do Teu Espírito, Jesus, a vida, a Tua palavra é Espírito e vida, o Senhor é o pão da vida, a luz do mundo, aleluia. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa, Jesus, perdoa-nos, meu Pai, pelas vezes que ignoramos a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Quando a gente ouve o que os outros dizem, o que o nosso coração diz, o que os nossos sentimentos dizem, o que diz o jornal, o que diz alguém lá no YouTube, o que diz alguém lá no Instagram, o que diz alguém lá no WhatsApp, e ignoramos o que o Senhor diz, o que o Senhor diz, o que está escrito, a Tua palavra. Mas nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, queremos voltar ao primeiro amor, queremos voltar ao início de tudo, como aqui no Gênesis, o início de tudo,
Aqui está o início de tudo, Jesus. O Senhor está revelando aqui o início de tudo. O início de tudo é quando o Senhor diz, aleluia. Tudo começa com o que o Senhor diz. Tudo começa com o que o Senhor diz. E nós queremos voltar agora ao início de tudo. Quando, faça silêncio agora, coloque a Bíblia no seu coração. Quando Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava falando disso, de voltar ao início de tudo. E Nicodemos, sem entender, disse: Senhor, mas como que eu vou nascer de novo sendo velho? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe. Você não tem que voltar para o ventre da sua mãe. Você só tem que se voltar para o que Deus diz. Se você se voltar para o que Deus diz, o Espírito Santo vai lhe tornar tão puro quanto a criança que ainda está no ventre da mãe para nascer. Tão puro quanto. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Mas tem que haver sinceridade da sua parte. Tem que haver honestidade da sua parte.